Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio de Bora Falar de Branding, conversando hoje com Ana Laura Sivieri, diretora global de marketing e comunicação da Braskem, essa gigante brasileira do setor petroquímico, que está presente em vários países, né, ao redor do mundo. O que me impressiona da Braskem é o seu compromisso com a sustentabilidade, acima de tudo, com a coerência que a empresa tem tido ao longo dos últimos anos, e principalmente com a sua vocação de ser uma empresa inovadora, ser uma empresa compromissada com a inovação responsável, com a química, né, com a criação do plástico verde, chegando a ser indicada alguns anos atrás pela Fast Company como uma das empresas mais inovadoras do mundo, por exemplo. Então, a gente vai conseguir daqui a um segundo conversar com a Ana Laura Sivieri. E aí, só uma mensagem para você: se você gosta do Bora Falar de Branding, curte aqui embaixo, dá aqui o seu ok, acima de tudo, compartilha, faz com que essa conversa e várias outras do Bora Falar de Branding cheguem, acima de tudo, a quem essa mensagem se destina, que são estudantes de MBA, profissionais de comunicação, sustentabilidade, relações públicas, comunicação e marketing, que têm o objetivo, acima de tudo, de conhecer sobre o universo de gestão de marca. E quando a gente fala sobre o universo de gestão de marca, nada melhor do que ser uma marca contemporânea, ser uma marca que, acima de tudo, consegue entender os desafios do seu tempo e ir além do que seria o seu papel tradicional. Então, em um segundo, com vocês, Ana Laura Sivieri, diretora de comunicação e marketing da Braskem. Um abraço, até já. Olá, pessoal. Agora, em definitivo, conversando com a Ana Laura Sivieri, a diretora global de marketing e comunicação dessa gigante brasileira chamada Braskem. Como eu falei na abertura, uma empresa que está presente hoje em vários países, com plantas e com processo produtivo em vários países, e, acima de tudo, tem clientes em mais de 70 países. A Braskem, como eu falei antes, ela sempre me impressiona na questão, principalmente, do compromisso da organização, no compromisso da inovação sustentável, que gerou, né, a Ana vai poder detalhar isso melhor, o plástico verde, que anos atrás já foi um ícone de inovação, acima de tudo, você sair do que é o tradicional, do que se espera de uma empresa petroquímica, e você investir em pesquisa e desenvolvimento e ter um alcance tão bacana como esse. Ela me surpreende também, acabei de ler, eu estava fazendo meu dever de casa, por exemplo, está no BBB, eu nunca imaginei que uma marca como a Braskem fosse estar no BBB, nada melhor do que a gente, acima de tudo, né, escutar da pessoa que lidera todo esse processo. Ana, seja muito bem-vinda ao Bora Falar de Branding, uma belíssima oportunidade para a gente trazer mais para perto, né, de quem nos acompanha, estudantes de MBA e profissionais de comunicação, sustentabilidade, relações públicas e por aí vai, trazer essa empresa que tem um foco, que o seu foco original de negócios é o B2B, mas que, dada a sua, vou usar uma expressão, a sua humanidade, né, o seu olhar sobre as questões do nosso tempo, cada vez mais está presente, está se comunicando com a sociedade como um todo, ou seja, está ampliando, alargando a sua área de comunicação. Isso é muito bonito. Seja bem-vinda, Ana. Daria, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e falar de uma coisa que eu gosto tanto, né? Então, assim, para mim é um convite em dois lados, né? Poder compartilhar com os colegas e com profissionais da área e da área de sustentabilidade também que interessam pelo tema, de coisas que a gente faz e que é tão, tão natural, tão importante para nós, tão forte para nós. Então, realmente são coisas que eu gosto muito de compartilhar. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Imagina. E, acima de tudo, né, traduzir, ou seja, tudo que é bacana que vocês têm feito, a gente vai ter a oportunidade de traduzir no sentido assim, né? Mas qual foi a motivação? Qual foi o alcance? Onde vocês querem chegar? Eu estou aqui ansioso para começar a escutar. Para começar, Ana, a gente sempre fala aqui no Bora, né? Uma pergunta que faz parte aqui já do famoso copia e cola, né, do nosso roteiro, que é conhecer um pouco mais da pessoa com quem a gente está conversando. Então, eu queria entender um pouquinho mais aonde que a Ana estudou, Tá. né? Sei lá,
formas de aprendizado nesse mundo louco que a gente vive e, acima de tudo, né, sua forma de pensar e aprender. Conta um pouquinho para gente quem é a Ana. Bom, quem é a Ana? A Ana é uma mineira, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, me formei lá em administração de empresas, fiz a faculdade na minha cidade, mas eu já emendei com a pós aqui na SPM. Eu sempre soube que eu queria marketing, marketing e comunicação. Numa época eu tive dúvida se é arquitetura e marketing e comunicação, mas a arquitetura acabou virando um hobby, design de interiores é um hobby para mim, e foquei na minha profissão. Então, eu fiz administração já sabendo que eu queria fazer especialização em marketing, então eu emendei, e foi quando eu vim para São Paulo, fiz a pós na SPM, já comecei minha carreira sempre em marketing e comunicação, e meu primeiro emprego foi em banco, no Banco Real, e no segundo já foi em petroquímica. Então e eu brinco que é bruto e líquido, porque eu tenho 25 anos de petroquímica, mais 4 saí, quando eu tinha 4 anos de petroquímica, eu pedi demissão, fui no mercado de telecom, fui para agências de branding, agências de marketing internacional, entender um pouco também como é que é sentar do outro lado da cadeira, que foi muito importante para mim, hoje na relação com os fornecedores isso me ajuda muito. E depois de 4 anos que eu estava fora, a Petroquímica me chamou para voltar. A mesma empresa que eu estava me chamou para voltar. E aí já participando de um processo, a Petroquímica passou por um processo de consolidação muito grande, né, nos últimos anos. Então eu passei por 5 empresas, estando na mesma empresa. Então foi uma compra até se chegar no formato que é a Braskem, como você disse, uma empresa muito relevante no setor. Hoje nós somos os maiores produtores de resina termoplástica das Américas, né, 5º maior do mundo. É uma empresa nacional, uma empresa brasileira, mas que tem fábricas fora do país também. Então, por isso, eu faço a gestão global de todo o marketing de comunicação, não só daqui sai, aqui é o headquarters, daqui saem as iniciativas, né? A minha formação foi essa, e eu me atualizo, Dario, muito, eu gosto muito de, pelo menos a cada 2 anos, fazer algum curso fora, tá? Então, eu já fiz junto com a Bejo, Syracuse de Nova York, fui para Hyper Island, em Estocolmo, que foi um curso incrível, que é o Hyper Island Way, que dá uma abertura muito grande, quebra alguns paradigmas. O ano passado, agora 6 meses, eu tive a oportunidade de fazer um no INSEAD sobre transformação digital, e também eu procurei bastante esse curso, pesquisei, porque a transformação digital, e tinha muito foco em B2B, e que foi muito interessante, teve uma troca excelente. Então, além desses cursos, e aí durante a pandemia, né, teve um gap aí, que a gente não podia ter essa troca pessoal, e eu sou uma pessoa muito de relação pessoal. Então, faço os online, mas eu acho que o presencial tem um diferencial enorme, principalmente por esses networkings que são tão caros nessas interações fora. E por que fora? Faço também no Brasil, fiz Fundação Dom Cabral, fiz vários cursos aqui, mas o fora é exatamente para ter o olhar do que outras empresas estão fazendo em outros lugares do mundo, em realidades diferentes da nossa. E isso muda muito o ponteiro, isso muda muito a forma de relacionar com as pessoas. A gente no Brasil tem um desafio muito grande, né, de conectar com o público. Então, por exemplo, o tema que a gente vai falar aqui, muito sustentabilidade, e dentro de sustentabilidade a gente fala muito dos resíduos plásticos. Então, é um desafio falar de resíduos plásticos no Brasil, onde você não tem coleta seletiva em todas, só 18% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva. As pessoas estão querendo consumir, e você vai falar de consumo consciente, a pessoa está querendo comprar. Então, você tem realidades, né, que te colocam num desafio muito grande de colegas de outros países. Então, poder fazer essa troca, para mim, é muito rico. Vamos lá, anotei algumas coisas aqui, né? Primeiro, assim, você até hoje me enganou, eu não sabia que você era mineira, né? Enganou no sentido de que você não tem mais o sotaque É que eu tenho 28 anos de São Paulo, então o sotaque já ficou na metade você do já não tem caminho. mais o sotaque, né? O segundo você falou aí, né? O Hyper Island, eu tenho 2 filhos, um deles mora em Estocolmo, e eu, no meio do ano passado, quando a gente foi para Estocolmo, eu tentei conciliar a agenda. Eu acho o Hyper Island uma. Tem até em São Paulo, mas, de novo, né? A Eu oportunidade de fiz fazer o fora Masterclass em sempre, São Paulo, sempre é, mas é muito sempre legal. é aceleradora, né? Então, assim, está no meu radar o Hyper Island. E tinha visto, sim, o seu post, a gente até falou sobre isso, né? Que é o do ICEAD de Uhum, transformação digital. Bem bacana essa sua uhum, inquietude, né? Eu acho é. que isso é bom demais. E agora vamos falar. E aí você falou um outro detalhe que eu não peguei aqui. Você falou que com 4 anos você saiu, aí foi trabalhar em telecom e foi trabalhar depois numa agência de branding. De É, branding de marketing internacional. qual era a agência? Pode falar?
Posso, a de branding era a oficina de design e de marketing internacional era a ProMaker. Ah, tá. Ok. Bom, com isso, então, quantos anos mesmo de Braskem? Vamos lá? Então eu brinco, líquido 21, bruto 26. 25, 25 bruto, Boa, líquido boa. 21. Entendi. Vamos começar a falar agora, então, do universo Braskem. Uhum. Atende cliente em mais de 70 países, com plantas, escritórios nas Américas, né? A A gente América é tem México, e, é, Brasil, Argentina e fala. México, é isso? A gente tem 29 fábricas no Brasil, 4 no México, 5 nos Estados Unidos e 2 na Alemanha. Mas a gente tem os escritórios comerciais também, em Argentina, Colômbia, Singapura. Então, além das fábricas, a gente tem escritórios comerciais espalhados pelo mundo. Claro, claro, claro. O paralelo, por exemplo, da Vale, que também tinha escritório onde eu trabalhei, que tinha escritório comercial Isso. em várias partes, onde tem mais demanda. Mas aí vamos começar a falar, entrando, mergulhando nesse universo, assim, eu vou no site, aí tem lá o Paixão por Transformar, né? Conta um pouquinho do que é a essência, os pilares da marca É, Braskem. isso é muito interessante, essa história. A Braskem é relativamente uma empresa nova no mundo petroquímico, ela tem só 20 anos, né? Então, você comparada com uma BASF, que tem mais de 100, com outras empresas que estão nesse setor há muitos anos, a Braskem nasceu já da fusão de algumas empresas, foi quando a gente conectou a primeira e segunda geração, né, da petroquímica, em 2002, foi quando teve a fusão, a formação da Braskem. E ela já nasceu com o manifesto de ser sustentável. A carta que tem de manifesto do nascimento da Braskem fala de sustentabilidade e inovação o tempo todo. E tanto quando quando você faz a trajetória da jornada da marca, você via que antes, mesmo sem ter uma plataforma de marca desenvolvida, sem ter um propósito definido, né, no início da empresa, ela já falava sobre isso. Ela nasceu com esse intuito. E aí, na evolução, quando a gente começou a evoluir mais em sustentabilidade, a gente tem um segundo manifesto que a gente chama que o nome dele é preciso amadurecer para ser verde. E nesse manifesto a gente traz a importância que a empresa precisava amadurecer em diversos pontos para chegar onde a gente queria, de ser uma empresa realmente sustentável, né, em todos os sentidos. No ISD, que naquela época a gente nem usava a sigla ISD, né? A gente usava, né, o tripé da sustentabilidade, mas usava a sigla ISD. E já era muito forte. Então, isso é natural. A Braskem nasceu dessa forma. Quando você traz o plástico verde, por exemplo, a gente desenhou a rota do plástico verde em 2007 e lançamos ele, começamos a produzir mesmo, a inauguração da fábrica foi em 2010. Ele foi a materialização de toda uma estratégia, né? O plástico verde é o que melhor materializa a nossa sustentabilidade, mas, na verdade, a nossa sustentabilidade vai muito além disso. Desde a questão da eficiência hídrica, eficiência energética. Por exemplo, ano passado, a gente fez uma spin-off da Braskem, a gente lançou uma comercializadora de energia sustentável, a Volk. A Braskem, obviamente, com esse número de fábricas, é uma grande consumidora de energia, e a gente tem toda uma área aqui que estuda a melhor forma de energia sustentável. E a gente foi tão além disso, né? A gente fez tanto o estudo para a Braskem que a gente consegue agora comercializar essa energia sustentável também através da Volk. Questão de eficiência hídrica. A gente tem um projeto aqui no ABC, o Aquapolo, que a gente reutiliza a quantidade de águas para o nosso processo, para não puxar água limpa do sistema. Então, a gente reusa a água do processo, equivalente a uma cidade de 350 mil habitantes por ano. Então, a gente tem uma série de atuações sustentáveis que vão para além do produto. Né, o plástico verde, ele é uma forma muito, porque ele é feito de cana-de-açúcar, é uma tecnologia nossa, e cana-de-açúcar é tão brasileiro, né, então ele tem um apelo muito forte, então ele materializa muito essa sustentabilidade, mas na verdade ela tem uma atuação muito ampla dentro da empresa e nos mais diversas frentes de atuação. No início, eu não sei agora, né? É uma pergunta. No início, as empresas que compravam do plástico verde, por exemplo, o estojo da Fábio, a bolsa de não sei quem, nananã, eles usavam o selo AM Green, Green. que era uma forma de As pessoas quem, reconhecerem, né, que aquele do produto... cliente, isso, do cliente se apresentar como responsável e sustentável, e era uma forma indireta de alavancar também o plástico verde. Continua ainda hoje?
As pessoas, todos os clientes que consomem a I'm Green e que o produto seja feito com percentual acima, agora eu nem sei quanto que está esse percentual acima de 60% de I'm Green, ele tem o direito a usar o selo, ele não é obrigado a usar, tá? Então tem marcas que usam, tem marcas que não usam e tem marcas que desenvolveram o selo próprio, porque eles fazem com que toda a embalagem seja sustentável. Vamos num exemplo. A Tetra Pak, ela usa o I'm Green, mas o papelão que ela usa também na embalagem também é certificada, o alumínio também. Então ela criou um selo próprio, dando a conotação de que aquela embalagem toda é de Claro, fonte claro. renovável ou com algum... Então ela criou uma marca, mas ela comunica o tempo todo que todo o plástico usado nas embalagens da Tetra Pak são I'm Green. Então estou dando esse exemplo. Tem empresas que colocam o logo bem grande já na frente da embalagem, porque entende que o público dele é mais suscetível a perceber que aquela embalagem é feita de fonte renovável. E tem outros que usam como uma assinatura. Então, fica à disposição do cliente, desde que ele consuma uma quantidade mínima de produto, ele tem o direito de usar esse selo. Nas sacolinhas de supermercado, por exemplo, a embalagem I'm Green está com um destaque bem grande. E aí, só para voltar, aí você falou, né, do desdobramento, do pensamento. Primeiro você falou que ao nascer em 2002 já existia um manifesto, e aí minha Uhum. cabeça parou aqui, né, porque eu me lembrei do credo da Johnson Johnson, né, que é público, eu não conheço o manifesto de vocês, mas assim, aonde bateu para mim, né, assim, empresas que nascem com com um consenso do que aquela empresa quer ser, que espaço ela quer ocupar. E principalmente, né, como o Rancharan fala, não basta criar a estratégia, tem que ter a disciplina de fazer acontecer. Ou seja, essas empresas, eu estou fazendo um paralelo, né, do credo da Johnson com esse manifesto, assim, as empresas que conseguem criar e conseguem executar, dar vida a esse propósito, elas saem fortalecidas, porque ela já tem a espinha dorsal toda montada, né? O que a Exatamente. gente mais vê são os atropelos de muda o presidente, vai para cá, muda o presidente, vai para lá, vai, não, 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 Pode assim, se acontecer. você consegue fazer isso, esse caminhar fica muito mais fácil, né? O modelo ideal é já nascer com propósito, né? A Braskem já não nasceu, ela não nasceu com propósito, ela nasceu com um manifesto de marca que Sim, sim, sim. direcionava o que ela queria ser. O propósito mesmo na Braskem nós criamos há 10 anos. Então, assim, a Braskem nasceu, ela demorou para se estabilizar ali como empresa, tanto que a primeira assinatura de marca era, eu adoro isso, era Empresa Petroquímica Brasileira de Classe Mundial. É tipo assim, eu vou crescer e vou ser grande, né? Eu vou ter classe mundial. E depois a gente foi evoluindo as assinaturas de marca da Braskem, à medida que a empresa foi evoluindo e que a relação com os stakeholders foi evoluindo. Mas há 10 anos eu jamais falaria que uma assinatura da Braskem tivesse a palavra paixão. Uma empresa química, uma empresa de engenheiros, uma empresa que vende muitas vezes commodity e tem a palavra paixão na sua assinatura. E isso veio naturalmente quando a gente foi, em 2000, deixa eu só voltar um pouquinho então, em 2013, mais ou menos 10 anos, a gente fez um trabalho de crença e propósito e definimos a crença que é o plástico e a química tornam a vida melhor, desde que foram criados, e o propósito é melhorar a vida das pessoas criando as soluções sustentáveis da química e do plástico. Essa frase diz muito. Então, tudo que a gente faz no final do dia precisa melhorar, precisa ser bom para a vida das pessoas, e as soluções precisam ser sustentáveis, não é a qualquer preço, não é qualquer solução. São as soluções sustentáveis. Então, até o artigo tem um peso muito grande nessa frase. E isso Aí, nos guia. desculpa brincar assim, parem as máquinas, vamos lá de novo. Fala a frase toda pra gente. Melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis da química e do plástico. Esse é o nosso propósito. Quando a gente criou esse propósito em 2013, em 2014 a gente passou o ano inteiro divulgando ele internamente, a gente não levou para fora. A gente fez um trabalho com todos os integrantes de todos os países de vivência desse propósito. A gente usava que os integrantes vivenciassem e entendessem aonde o plástico efetivamente melhora a vida das pessoas. Então a gente trouxe integrantes de todos os países para fazer uma prova de pneu na pista da Pirelli aqui com um motorista profissional, vendo que a química usada no pneu, a diferença que faz para a segurança de um carro. A gente levou para São Luís do Paraitinga para ver a reconstrução das casas depois daquela chuva forte, que foi usado concreto PVC para reconstrução e como aquilo impactou muito positivamente a vida das pessoas que voltaram a ter suas casas dignas. A gente levou para a ACD para ver a questão das próteses ortopédicas.
Então, todo o polipropileno utilizado nas próteses ortopédicas da CD, feitas 100% com material da Braskem, e assim por diante. A gente levou para uma fazenda no Mato Grosso do Sul para ver o plástico na agricultura, o quanto que ele impacta positivamente a produção, num custo muito menor e com efetividade de produção. E aí, depois que todos os integrantes da Braskem tinham vivenciado esse propósito, a gente levou para fora. E aí a gente fez todo um estudo de como materializar ele para fora, e fizemos a análise da linha do tempo das próteses ortopédicas, e vimos que o plástico teve uma atuação fundamental. As primeiras próteses têm registro 600 anos antes de Cristo. Era metal, ferro, machucava muitas pessoas. A partir do momento que o plástico foi criado, que é mais ou menos na década de 30, 40, em 50 ele começa a ser utilizado nas próteses. E elas evoluíram muito, dando muito mais performance, encaixe ao membro amputado, e obviamente tem outros materiais que compõem as próteses, como fibra de carbono, mas o encaixe ao membro amputado, só o plástico consegue fazer o que ele faz. E por isso, a gente começou a patrocinar a equipe brasileira de paraatletismo. Foi aí que a gente encontrou uma causa onde o plástico efetivamente melhora aquela vida das pessoas de forma incontestável. E é um patrocínio que a gente tem um carinho imenso, e a gente descobriu uma série de valores muito comuns entre a empresa e os paratletas. E a gente tem esse patrocínio agora, já com renovação de contrato, vai dar 10 anos de patrocínio, de uma relação muito... Começou pela questão da prótese, do propósito, e se conectou muito com o pilar humano da empresa. Então foi a maneira que a gente levou para fora o nosso propósito. E aí, quando foi em 2017, a gente foi fazer uma releitura da nossa marca. E aí, nesse estudo, a gente já tinha uma plataforma de marca, no qual a gente tinha 3 pilares: desenvolvimento sustentável, soluções inovadoras e competitividade responsável. Esses eram os 3 pilares que já existiam da marca. Em 2017, a gente foi fazer uma revalidação, a gente foi mudar a logo da empresa, a gente precisava fazer uma reformulação da logomarca da empresa, e fomos olhar a nova assinatura e revisitar se a crença e o propósito continuavam representando a empresa, e se são nossos pilares também. Validamos que a crença e o propósito estavam super vivos, e até hoje são muito vivos e representam muito a nossa empresa, e que os 3 pilares que existiam também representavam o que a gente entregava e o que a gente quer como empresa do futuro. Mas a gente descobriu que tinha um 4º pilar muito forte, através das entrevistas que a gente fez com os públicos externos, com os nossos stakeholders, que era o pilar humano, uma empresa humana. Então, as relações da Braskem são relações aquecidas, sabe? A gente escuta dos nossos clientes, por exemplo, a Braskem traz inovação, mas não é inovação só no produto ou no serviço. É na maneira de se relacionar, é na maneira de conectar, é na maneira de trazer solução para a cadeia, de trazer projetos que façam com que a cadeia inteira seja mais reconhecida, tenha mais soluções, ou seja mais inovadora. Então, a gente viu o pilar humano muito forte das relações internas da empresa e de fora. Então, hoje, na nossa plataforma de marca, os 4 pilares são empresa humana, soluções sustentáveis, inovação e competitividade responsável. Só anotando aqui para a gente vai usar isso daqui a pouco. Mas Tá. tem uma coisa que eu acho que é bacana, é que nesse mundo apressado que a gente vive, né? Você dizer que você conseguiu passar um primeiro ano somente comunicando internamente é um mérito, é uma disciplina sua e da organização, e é um mérito, né? Um crédito obtido, porque, de novo, todo mundo quer fazer tudo instantaneamente, parece miojo, né? E aí Dario, você conseguir. a gente tem uma disciplina muito grande de comunicar sempre primeiro para dentro. E como nós somos uma empresa aberta, né, capital aberto, a gente tem ali um controle um azeite muito grande com a área de relação com investidores. Então, por exemplo, quando tem um fato relevante, um comunicado a mercado, que eles precisam arquivar na CVM, a gente combina que no momento que eles arquivam, eu solto internamente. Para não dar tempo, é no mesmo momento. Se eles arquivam às 9 da manhã, às 9 da manhã sai no workplace ou no comunicado por e-mail. Se eles arquivam, já aconteceu eles arquivarem 11 da noite, 11 da noite sai o comunicado. O risco o que a gente não quer, que nenhum integrante da Braskem saiba de alguma informação pela imprensa antes do canal interno. Ele pode saber ao mesmo tempo, por uma questão de respeito à legislação, mas antes não. A não ser que tenha um vazamento. Eventualmente acontecem vazamentos, aí é incontrolável. Mas do que está do nosso controle, a gente tem uma disciplina muito grande. E por isso até a gente teve uma mudança de estrutura há 3 anos, aonde foi unida a área de marketing e comunicação. Então hoje todas as atividades de marketing, as atividades de comunicação estão na minha equipe.
Então, são lideradas pela mesma equipe, né? As pessoas que fazem marketing de comunicação, elas têm um olhar 360 para cuidar da área. Então, isso você minimiza qualquer desvio da comunicação interna com a comunicação externa. Queria só fazer um break aqui da conversa com a Ana Laura e olhar para você que nos acompanha, porque assim, o que a gente tem oportunidade no Bora é, acima de tudo, conversar com quem faz. E ao conversar com quem faz, a gente sempre ganha os insights, recebe os insights e que você pode, na sua realidade, né, na sua empresa, seja o tamanho que for, seja no setor que for, aplicar, né? Então, assim, o que a Ana acabou de dizer é todos nós, comunicadores, precisamos conhecer com muita clareza todo o nosso ecossistema de públicos. Todos. Mas dar a prioridade na construção e no recebimento da mensagem por parte dos colaboradores, para os colaboradores, é fundamental, é vital. Né? A gente tem visto crises, não vou mencionar aqui para não ser deselegante, a gente tem visto crises em que os colaboradores ficam sabendo dos fatos, acompanhando como se fosse uma série através da imprensa. Tudo errado, para tudo está tudo errado. Então, ter essa oportunidade, né? Se você perdeu essa oportunidade, volta 2 minutos aqui na nossa conversa e você vai escutar como é que a Braskem fez. De novo, é vital conhecer todos os públicos de relacionamento, criar as suas estratégias de entendimento das expectativas dos públicos e do endereçamento da mensagem. A mensagem é única, mas você precisa, às vezes, falar no código cultural de cada público. Eu não posso falar com a comunidade da mesma maneira como eu falo com o investidor. A mensagem é única, é centralizada, é pensada de uma forma estratégica, mas você pode, acima de tudo, levar para um melhor entendimento dos públicos, se você falar como o Milton Nascimento falou na música dele, levar aonde o povo está, levar a mensagem daquela forma, né? Então, assim, vou fechar aqui o parênteses para a gente voltar para a Ana Laura, mas, assim, é vital isso, ter a disciplina de dizer nada, nossos colaboradores sempre saberão, mantidas as condições de temperatura e pressão, porque ela disse que pode ter um vazamento, mas aí é uma outra história, mas em condições normais de CNTP, os colaboradores sempre serão os primeiros a saber, podendo, acima de tudo, a partir daí, amplificar a mensagem com o mesmo estrutura vital, uma mesma estrutura de comunicação dada pela organização. Voltando à nossa programação normal, Ana, desculpa, às vezes eu preciso só para a gente... Mas perfeita a sua colocação, Dario, eu quero fazer dois pontos aí. Primeiro, principalmente quando você fala de propósito de marca. O propósito ele só existe se ele for vivenciado dentro da empresa. Ele não é uma frase, um quadrinho na parede, igual aquele missão, visão e valores. Ele não é. Se ele for um quadrinho, não tem um quadrinho na parede com o propósito da Braskem. Ele tem que vivenciado, as pessoas têm que saber o que é, ele tem que estar na fala das pessoas, ele tem que estar na fala dos líderes. Ele tem que trazer isso de verdade, as pessoas têm que viver e sentir isso, senão ele não existe. Ele dura 2, 3 anos e ele morre. O nosso está há tanto tempo e forte, e toda hora a gente olha para ele e valida. Ele está realmente existindo, a gente faz pesquisas e ele está cada vez mais forte. Mas ele tem que ser vivenciado. Um outro ponto, quando você fala de stakeholders, a base da nossa estratégia é um mapa de stakeholders que nós desenvolvemos há 3 anos, no qual a gente, para cada stakeholder, a gente desenvolveu qual é o cenário que ele está em relação à Braskem, qual é o papel da Braskem em relação àquele stakeholder, e 2 respostas que a gente quer construir toda vez que a gente entra em contato com aquele stakeholder, o que a gente quer gerar de resposta dele em relação à Braskem. Então, isso vale para integrantes, clientes, mercado financeiro, formadores de opinião, sociedade, comunidade do entorno das fábricas, ONGs, líderes comunitários e aí por diante. Tem uma série de stakeholders. Por exemplo, um passo grande que a gente deu nesses últimos 3 anos foi para a sociedade. Existe sempre a intenção da empresa que ele quer que a marca seja reconhecida. Uma empresa B2B, a marca ser reconhecida por todo mundo é muito longe do dia a dia delas. Ninguém vai no supermercado comprar Braskem, né? Eles compram uma embalagem que tenha Braskem ali. Ninguém vai comprar o carro Braskem. Eles compram um carro que tem um monte de produto da Braskem, mas não é pela Braskem. Então, quando a gente conseguiu internamente entender que a mensagem para a sociedade não era a construção da marca Braskem, e sim da imagem do plástico,
que essa é a grande questão da sociedade hoje para uma empresa produtora de plástico, mudou muito a nossa estratégia interna. Então, as duas respostas que a gente tem hoje para construir com a sociedade é: o plástico é importante na minha vida. Segunda resposta: eu tenho uma função fundamental no ciclo de vida do plástico. Então, na hora que eu falo de economia circular, a empresa que produz tem uma responsabilidade enorme. A pessoa, a partir do momento que ela compra um iogurte, ela não compra só o líquido, ela compra o líquido e a embalagem é dela. Ela tem uma responsabilidade dessa embalagem, da forma que ela consome e como ela descarta. A partir daí entra o poder público e depois volta para coletar corretamente, depois volta de novo a empresa, incentivando a reciclagem, as cooperativas, as tecnologias de reciclagem. Então, para que a economia circular aconteça, tem o papel ali do consumidor, do momento que ele consome até o momento que ele descarta, que é fundamental. E a gente entende a nossa responsabilidade nessa educação ambiental. Então, todos os nossos esforços com a sociedade não são de construção de marca da Braskem, são de construção no final dessas duas respostas que a gente quer. E aí, para cada stakeholder, a gente tem as nossas respostas. E isso mudou muito a estratégia de diálogo com a sociedade. E isso me leva. Chegamos lá. Isso me leva ao BBB 23. Isso Exatamente. nos leva a este ponto da conversa, que é: hoje abro, né, tá nos portais de comunicação e tal, que vocês, não sei se a melhor expressão é patrocinadores, mas vocês estão difundindo ali perante a sociedade e perante os participantes e, por extensão, a toda a gama de assinantes, de pessoas que vêm BBB, a questão da educação sobre resíduos plásticos. Isso. Conta um pouquinho para a gente como é que isso surgiu Então, na na cabeça de verdade, bora pro BBB. na verdade, foi toda uma construção, né? Isso não acontece da noite para o dia. Então, a gente fez uma reavaliação na nossa plataforma de patrocínios há 4 anos. A gente entendeu que a gente tinha patrocínios de longas datas, que eram muito relevantes, muito importantes para a empresa. Fizemos uma avaliação, uma pesquisa junto com a Ipsos. Conseguimos medir até o ROI desses patrocínios. Todos trouxeram retorno para a Braskem dos seus 15 ou 10 anos que estavam conosco. Mas não necessariamente eles atendiam, naquele momento, a essas respostas. Eles não iam construir essas respostas que a gente queria nesse mapa de stakeholders que a gente tinha definido. Então, a gente entendeu que era uma hora de uma evolução, de definir melhor os territórios de atuação da Braskem. E nesses territórios de patrocínio, por exemplo, para a sociedade, a gente definiu 3 lugares que a gente gostaria de estar. Lugar onde as pessoas estão em momentos de lazer, que consomem e descartam resíduos plásticos, mas que estão abertos a receber a mensagem de educação ambiental, desde que eles tenham alguma coisa em troca. Então, a gente entendeu que os lugares são eventos musicais, parques e praias. Então, eventos musicais, o ano passado a gente já apoiou o Lollapalooza e o Rock in Rio, e aí eu falo um pouquinho do que a gente fez lá. Os parques, a gente começou pelo Parque do Ibirapuera em São Paulo, então hoje todo o resíduo do Parque do Ibirapuera é coletado e triado e destinado pela Braskem, inclusive o coco, não é o resíduo só, o resíduo sólido, o resíduo orgânico também. Então 100% da triagem, a gente instalou uma central de triagem dentro do Parque do Ibirapuera, em parceria com uma cooperativa que faz parte de um trabalho nosso, que é o Ser Mais, com cooperativas de reciclagem. Essa cooperativa que atende o Ibirapuera é uma cooperativa só de mulheres, que faz toda a triagem e destinação desses resíduos. E o de praias é um projeto que é o terceiro pilar, e a gente começa a partir do ano que vem. A gente ainda está definindo exatamente como que a gente vai atuar nas praias, mas a gente já sabe, já tem uma ideia disso, já tem um esboço. A partir daí, a gente começou esse diálogo de que, ao momento que eu descarto corretamente, então como são as ações dos eventos musicais? A partir do momento que as pessoas descartam corretamente nos postos de coleta da Braskem, eles recebem brindes de troca. Então, desde coisas pequenas, de protetor de cabo, de paleta para guitarra, até brindes maiores, como máquinas fotográficas, ingresso para o dia seguinte, assim por diante. Mas a educação de que, ao coletar o resíduo e destinar corretamente, ele volta para mim como benefício. Essa é a principal mensagem. E aí a gente começou a entender que as marcas têm interesse nisso também. Então, no Rock in Rio, por exemplo, a gente fez uma parceria com a Coca e com a Heineken. Então, 100% dos copos da Coca e da Heineken tinham o logo da Braskem, explicando que aquele copo seria reciclado pela Braskem e se transformaria em embalagem da Natura, que era uma parceria entre as 4 marcas.
Então a gente Eu ia coletou, perguntar sobre Natura, porque eu é, tinha escutado também Natura, mas eu não sabia onde entrar, agora fez sentido. foi aí. Se A gente torna. coletou, eram mais de 4 milhões de copos entre Heineken e Coca. A gente coletou todos esses copos, tanto os que foram descartados no nosso stand, como os que foram descartados nas lixeiras do evento como um todo. E a gente separa o que é copo, o que é dos outros resíduos. Os outros resíduos vão para a cooperativa reciclagem tradicional, né, e viram outros materiais. E os copos em si foram separados pela Braskem, viraram resina, estão à disposição da Natura, e a Natura agora faz uma embalagem com esses resíduos que são coletados do Rock in Rio. Então esse é o modelo que a gente usa em eventos musicais. E esse ano estaremos de novo no Lola e estaremos no Detal, aqui em São Paulo. Em parques, a gente começou com o Ibirapuera, que é o maior do Brasil, ele já começou num grande, né? E aí as lixeiras estão sendo instaladas, hoje vocês já podem andar no parque e já ver algumas lixeiras, ainda não tem 100% de todas instaladas, mas a maioria já estão. E ali a gente tem também máquinas de cashback, descartando corretamente o resíduo, você pode levar o resíduo da sua casa e você ganha pontos e também troca por pequenas coisas, cafezinhos ali no parque mesmo. Aí, bom, isso eu consegui a questão de experiência. Então, eu proporcionei experiência para as pessoas, mas nem todo mundo está nesses locais. Então, a gente precisava levar também essa experiência para uma mídia mais de massa, para uma abrangência maior. A gente já tinha feito em parcerias com a Globo, por exemplo, no começo do ano passado, a gente fez uma sequência no É de Casa de 4 sábados seguidos, levando educação ambiental. A gente já tinha feito uns outros movimentos. Mas o Big Brother, não preciso nem explicar o tamanho da audiência, a penetração que ele tem. A gente não encontrava ali no Big Brother, assim, não é uma prova do líder, não é competição. Tem que ser uma coisa do dia a dia, eles estão dentro de uma casa. E a casa é o lugar onde você pode atuar de forma plena nessa responsabilidade em relação ao resíduo, de separar corretamente o resíduo orgânico do sólido e destinar o resíduo sólido para reciclagem. Então, o movimento, o exemplo, ele vale muito mais do que uma campanha. A casa, para a gente, é o formato ideal de materializar isso. E a gente teve algumas conversas com a Globo não tinha essa cota, né, não existia essa parte deles, eles não falavam sobre a questão de resíduos, não era um issue para eles, e eles desenvolveram, através de conversas com nós, de muita troca, desenvolveram essa cota de patrocínio, que é um apoio, é uma cota muito menor do que as demais cotas de patrocínio, porque não é uma cota que ativa a marca, tanto, a marca Braskem está lá, mas o objetivo, no final do dia, se a gente faz uma pesquisa de recall, eles falam, eu vi uma ação de sustentabilidade, eu vi uma ação de descarte correto de lixo lá no Big Brother, valeu, é isso que eu quero. Se eles também entenderem que é a Braskem, ok, mas a maioria das pessoas nem sabem quem é a Braskem, não sabe quem é aquela empresa, e a gente não fica lá dentro explicando quem é a Braskem. A gente explica o resíduo. Você vê na quarta-feira passada, que foi o dia da nossa ação inicial, a gente fala, a Braskem está aqui ajudando vocês, mas 90% do vídeo é explicando como que eles separam o lixo. E é isso que a gente quer. Então, no final, se as pessoas entenderem e começarem a praticar nas suas vidas o descarte correto do lixo, a meta foi atingida. A gente não mede por reconhecimento de marca. Para este público, para a sociedade. Para os demais públicos, sim. Aí eu tenho outras estratégias de comunicação, outros veículos, outros canais, que o meu objetivo é reconhecimento de marca. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, então, você falou dos eventos, Rock in Rio, Lollapalooza, falou de parques, e como bom carioca, eu queria chamar vocês para fazer as praias do Rio. Já tá até desenhado o projeto. Cartão Daqui a pouco a postal gente do vai falar. Brasil, vamos invadir sua praia, vem para cá e Já faz está aqui no até Rio. desenhado. Então, mas a segunda, Ana, eu fiquei pensando, eu já falei para você, né, eu dou aula de ESG aí para Dom Cabral e tal. Tem uma, assim, eu confesso que eu tenho dúvida, tá? E a dúvida não é sobre Braskem, não. A dúvida é sobre o ser humano, sobre pirâmide de Maslow, sobre aculturamento, sobre sensibilização. Então, esquece Braskem, eu estou falando agora. Entramos numa bolha aqui. Se você vai para o exterior, isso acontece muito, né? Se você botar as garrafas de vidro, sai lá uma tira, você troca aquilo por coisa, ou em alguns países nórdicos, por exemplo, você já tem um aplicativo, você bota lá e já vai para o teu aplicativo e tal. Aí você falou do Rock in Rio, que eles ganham palhetas e tal. De novo, não tem a ver com Braskem, não, a pergunta. Assim, eu teria 10 razões por que esse, não sei se é a melhor expressão, esse mecanismo de conversão, eu faço isso, eu ganho aquilo, é o melhor. Assim, eu teria 10 razões por que sim e por que não. Né? Porque assim, o ideal é que todos nós, de novo, os nórdicos, os americanos, brasileiros,
africanos, a gente fizesse pela consciência. Mas talvez fosse sonhar acordado, daydreaming. Então, assim, é lógico que é o caminho mais curto é por incentivo. Eu ganho alguma coisa que me é É, útil, ou pelo simples fato de ganhar, né? Putz, ganhei um ursinho, ganhei não sei o quê. Mas, assim, eu mas, Ari, confesso, é assim, porque a gente está falando de mudança de hábito. E mudança de sim, hábito tem que ter frequência e constância. Eu vou te dar um exemplo tradicional. Cinto de segurança. Enquanto não multava, as pessoas não usavam. Começou a multar, todo mundo usou. Hoje ninguém nem lembra da multa, mas todo mundo usa, porque virou um hábito. As pessoas, elas se conscientizaram por uma punição. A educação ambiental, a gente entende que o conforto é maior você jogar em qualquer lugar. É mais confortável. Eu vou ter que carregar uma sacolinha. Entendeu? Assim, exige da pessoa parar e ter uma atenção. Os arquitetos não projetam as casas. Eu estou fazendo reforma agora no apartamento meu. Eu falo para a arquiteta, aonde eu vou pôr as lixeiras? Ela fala, você preocupa tanto com lixo? Eu falei, eu preocupo, porque assim, não, as casas não são projetadas para terem duas lixeiras grandes, ou pelo menos para ter uma grande de reciclagem. Então, assim, o mundo não está formatado para ser fácil essa coleta. Ainda vai ter um amadurecimento. Como é uma mudança de hábito, que exige uma energia da pessoa, exige uma atenção, existe, ou até um gasto dela comprar mais saco de lixo, alguma coisa, no começo, para a mudança de hábito, eu preciso incentivar de alguma forma. E pode ser uma coisa pequena, mas a partir do momento que eu faço, eu estou lá no show de rock, eu vou andar até aquele stand para levar meus copos se eu não receber nada de troca? Eu não vou. Eu não vou parar do meio do meu show. Eu não vou fazer isso. Então a gente usa esse mecanismo de uma forma lúdica, mas para que ele entenda inconscientemente que ao fazer isso, volta para ele como benefício. Até o dia que ele adote isso na sua vida, no dia a dia. E igual você falou, assim, lá em Estocolmo mesmo, onde seu filho mora, nos supermercados, na porta, que é a Suécia é considerado um dos países mais evoluídos. Ela tem 98% de reciclagem de tudo que ela faz, porque ela faz reciclagem mecânica, química e energética. Para fechar 100% da reciclagem isso. do lixo, você precisa das 3 reciclagens. E eles têm um modelo incrível, porque eles fazem no bairro. Eles coletam e já reciclam no bairro e fazem a reciclagem energética e gera energia para o próprio bairro. Então, eles nem transportam o lixo para outro lugar. E lá, na porta de cada supermercado, você tem um cashback. Você descarta o seu resíduo, você ganha desconto no supermercado. Então, mesmo numa sociedade desenvolvida, numa sociedade onde as pessoas têm certeza de que 100% do lixo vai ser reciclado, ainda existe esse incentivo. Então, é uma questão do ser humano. Acho que vai ter uma evolução grande até a gente chegar na mudança de hábito por entendimento da necessidade de se fazer isso. Um dia a gente chega Bom, lá. Não sei se é a nossa geração que vai ver, mas um dia a gente chega. não, de novo, né? Os seus argumentos são muito bons e fazem todo sentido. Bom, vamos voltar aqui. Você falou de alguns eventos, Rock in Rio, Lollapalooza, mas eu vi vocês também no Rio to See. Sim, Aham, né? Que aí tem a ver com inovação. Aí é para os convertidos, né? Aí é para é. um público já de convertidos. Aí é um outro público, né? É o público mais o formador de opinião relacionado à inovação, à tecnologia. A gente tem, igual eu falei, dos 4 pilares nossos, inovação é um desde o início da Braskem e é muito forte. E a Braskem tem um poder de gerar inovação muito grande, exatamente pelas competências que ela tem aqui dentro. Então, ano passado, a gente gerou algumas spin-offs que nasceram da Braskem, de braços de inovação que foram surgindo. A gente quer estar nesse meio, a gente tem muito a contribuir, a gente tem muito a receber. A gente tem um trabalho de Open Innovation muito grande de trazer, né, startups, de trazer novas tecnologias, novos jeitos de fazer, porque o tradicional a gente sabe fazer. Como é que a gente faz de um jeito diferente? Como é que a gente acha soluções? A gente tem desafios enormes para atingir as nossas metas de ESG, a gente tem desafios muito grandes. Uma empresa petroquímica como a Braskem, com 41 fábricas, conseguir ser carbono neutro até 2050, eu preciso ter muita tecnologia para me ajudar a fazer isso. Eu preciso ter muitas formas diferentes de fazer do que eu faço hoje. Do jeito que eu faço hoje, eu não chego lá em 2050 carbono neutro. E eu não necessariamente tenho todo o conhecimento aqui dentro. Então, eu preciso ir aonde as pessoas estão pensando diferente para trazer essa tecnologia para dentro e para compartilhar o conhecimento que eu tenho, para acelerar outros processos. O desafio da própria reciclagem. Hoje no Brasil, você não tem reciclagem energética. E você não fecha 100% da reciclagem se você não tiver a mecânica, a química e a energética. A química a gente já tem muita inovação dentro do Brasil. A gente lança uma fábrica agora, no primeiro semestre, de reciclagem química, em parceria com a Valore, mas da Braskem com a Valore.
Então, a gente já caminhou bastante nisso. Mas ainda a gente tem um laboratório de biotecnologia que estuda da onde a gente pode, através da biologia, né, através de plantas e seres vivos, produzir também matéria-prima. Então, a inovação ela está em todos os lugares. Então, a aproximação da Braskem de um público como o Rio2C, ou de plataformas de inovação, é fundamental para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos e para a gente poder compartilhar todo esse conhecimento que a gente tem aqui dentro. Esse ano vocês vão fazer de novo, Rio2C? Ainda não sei, a gente está Tá, avaliando. ok. Só curiosidade. E aí, estamos caminhando para o final, Ana. Vamos falar rapidinho sobre duas entendi que são empresas ou projetos, né? Esclareça aqui para a gente. Uma é a Winil, que preza pela economia circular, e a outra, estou com medo de errar o nome, Sustaina. Sustainea. Sustaina. São nomes. Sustain. Sustaina. É um Ok. nome difícil. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Passamos aqui para a nossa aulinha de dicção aqui, tá? Vamos lá. Winil. O ano passado a gente teve o lançamento de diversos projetos de diversas empresas spin-offs, tá? O Winil é uma plataforma da Braskem, dentro da Braskem, de conectar todo esse ecossistema da circularidade, da reciclagem. Então, a gente fabrica um plástico reciclado. Da mesma maneira que a gente vende a resina virgem, a gente vende uma resina feita de plástico pós-consumo. O nome dessa resina é o Winil. O sistema, para a gente conseguir produzir essa resina, a gente precisa de tecnologia e acesso a lixo de qualidade. Então, não adianta só a Braskem ter uma resina e querer fazer ela se eu não tenho lixo de qualidade, o lixo não contaminado, e aí eu falo um pouquinho sobre ele, ou eu não tenho tecnologias avançadas para produzir maior quantidade dessa resina. E a gente tem metas muito claras de aumento de produção, de chegar a 1 milhão de toneladas até 2025, 350 toneladas até 2025 e 1 milhão de toneladas até 2030 de plástico pós-consumo. É um desafio grande. Eu preciso de tecnologia e eu preciso de lixo de qualidade. Então, o ecossistema, o Winil, além do produto, ele traz também investimentos em tecnologia, e aí entra muito dessa coisa do Open Innovation, de trazer de quem está pensando nisso fora, e da educação ambiental. E aí que se conecta por que a gente faz esses movimentos. O que é lixo de qualidade? O lixo que está no rio, por exemplo, aqui eu estou na frente da Marginal Pinheiros, é um lixo contaminado. Ele é muito difícil de ser reciclado depois, ou o lixo que está no mar, porque ele já se deteriorou, ele já passou por processos ali que você não consegue transformar ele em coisas de muito valor. Então, o lixo de qualidade é aquele lixo que você separa em casa e que não está contaminado, que não está sujo, que não está misturado. Ele pode estar misturado entre papel, plástico e vidro, tudo bem, mas ele não pode estar molhado, ele não pode ter passar por algum processo de degradação. Então, através da educação ambiental, você consegue que as pessoas descartem corretamente, seja destinado para cooperativas, e aquele lixo seja 100% reciclado e que vire materiais de qualidade. Porque ele não contaminado, ele consegue ser aplicado em materiais de qualidade depois, né? Transformar em coisas verdadeiras, em cadeiras, mesas, pisos, o que for reciclado. E a plataforma Winil é isso, é desde o nosso produto a todo o ecossistema que viabiliza que a gente produza mais material reciclado. Isso é o Winil. E é o Winil porque ele é um palíndromo, né? O Winil, a palavra de trás para frente, então é a circularidade de sempre, Winil, sempre novo, nós novamente, Belíssima, sempre novo. belíssima sacada, né? E o Sustaina, a gente tem uma frente também de inovação muito forte de matérias-primas de fonte renovável. Então, por exemplo, a gente não fabrica o PET, que é um dos plásticos. A Braskem fabrica polipropileno, polietileno e PVC. A gente não fabrica o PET, mas a gente desenvolveu uma rota de fazer o MEG, que é a matéria-prima do PET, de cana-de-açúcar. Então, a gente produz a matéria-prima do PET de cana-de-açúcar e vende essa matéria-prima para as empresas que fabricam PET. E aí o PET vira um PET sustentável de fonte renovável. Quando a gente traçou essa rota do MEG renovável e a gente viu o potencial que a gente tem de desenvolver outras matérias-primas de fonte renovável, a Braskem viu a importância de se criar uma spin-off. Então, a Sustaina, na verdade, é uma empresa que nasce da Braskem, com uma equipe da Braskem que saiu, está em outro endereço agora, tem CNPJ próprio, tem tecnologia própria, porque ela pode fazer parcerias com outras empresas que também têm tecnologias para aumentar a produção de outros materiais de fonte renovável. Ana, a gente está caminhando aqui para o final e eu vou
pedir para você falar aqui ó, algumas recomendações para quem está nos assistindo, né? Nosso público-alvo, acima de tudo, é alguém que está entre 25 e 35 anos, ou que está fazendo MBA, ou que está aquele momento de querer dar um upgrade na carreira, né? Conseguir uma questão gerencial. Mas antes de pedir isso, eu fiquei só pensando assim, né? E, por exemplo, eu trabalhei na mineração, né? Ou converso com pessoas que trabalham, sei lá, no setor de saúde e tal, exige da gente, de nós, comunicadores, e não poderia ser diferente, é lógico, né? Mas assim, um aprofundamento técnico muito grande, né? Você fala com muita peculiaridade sobre questões da química, da sustentabilidade, da composição disso, da formatação daquilo, né? Então, assim, exige como é que eu posso dizer? Que isso não está no MBA, isso não está nessa ou naquela escola, isso está na vida. Esse É, aprendizado é do dia a dia e está na vida, seja para quem está me assistindo de novo que trabalha no setor de saúde, para quem trabalha no petroquímico, para quem trabalha em banco, exige uma disciplina muito grande, não é de você aprender os vocabulários técnicos do meio, é você saber com clareza explicar os fenômenos do meio, por que que eles são relevantes e como eles se consolidam em pontos. Queria que você falasse sobre isso antes da nossa despedida. eu acho que é, assim, lição básica, né? Quando eu entrei na Braskem, há 25 anos, meu caderno parecia um caderno de química. Assim, eu estudei administração e marketing, né? Química, eu estudei para passar no vestibular, não entendi nada. Meu caderno parecia um caderno de química. Eu sentava com os engenheiros e falava, me explica, como é que é essa molécula? Eu lembro de um líder de uma fábrica, que até eu falei com ele há pouco tempo, ele já está aposentado, que ele me falava, ele me explicou as cadeias do carbono, como é que forma as moléculas, como se fosse um baile. E ele fez uma analogia que foi muito fácil de eu entender. Então, por exemplo, às vezes eu faço reunião com a agência e aí eu vou explicar o processo de química, e fala, nossa, pela primeira vez que eu entendo. Eu falei, lógico, porque eu não sou uma engenheira, então eu só sei até essa parte, então eu explico de uma maneira, mas você entender o produto, você entender o que você faz, né, o que a empresa faz. Braskem, 99% das pessoas que trabalham aqui, ou até mais, são engenheiros. Né? Eu acho que é a minha equipe, que não é engenheira, e salva outras, ou um jurídico, alguma coisa, mas a grande massa são engenheiros. Então você precisa entender do produto, você precisa entender da cadeia que você está inserida para poder fazer. Então, por mais que eu seja um marketing institucional, e existe a área de marketing de negócio, que faz o marketing mais focado em clientes. Por mais que eu seja um marketing institucional, eu tenho que entender os desafios da empresa, onde ela está, por exemplo, por que a gente faz todo esse trabalho de conscientização ambiental? Porque eu expliquei aqui, porque eu tenho a plataforma Enil que eu preciso produzir resina reciclada. E um dos gargalos de produzir resina é o excesso de lixo de qualidade. Então, já que eu vou fazer um trabalho de comunicação, eu preciso ajudar a área de negócio a ter acesso a lixo de qualidade. Então, eu faço uma coisa que é lúdica, mas que no final reverbera positivamente para o negócio. Se eu não entendo essa complexidade, a necessidade do negócio, eu vou fazer uma marketing totalmente desconectado. Eu vou só trazer reconhecimento de marca, mas de uma marca legal, mas que não está ligada ao negócio. Não tem lastro. E hoje, as marcas que não têm comunicação ligadas a propósito, que elas não têm o direito de falar sobre aquilo, elas são muito questionadas. Então, de novo, quando a gente olhava para o Big Brother, ir lá para a Braskem fazer o quê? Para falar da prova do líder, fazer uma prova com plástico, não fazia sentido. Mas quando eu entro lá, apoiando o Big Brother, a educar as pessoas do descarte correto, eu tenho uma propriedade no que eu estou falando. Eu sou produtora de resina plástica e estou falando, eu não quero inundar o mundo de plástico. Eu quero que as pessoas usem o plástico da melhor forma, trazendo a positividade que ele traz para a vida das pessoas. Mas que descarte, o problema não é o objeto. Ele é inerte. Ele sozinho não faz nada. É o que você faz com ele que faz ele ser positivo ou negativo. É a sua Boa, atitude é que boa, muda. E é essa boa. consciência que a gente quer trazer. O plástico, eu falo, ele não tem uma alma suicida, ele não sai correndo, atravessa a marginal e se joga no rio. Alguém deixou ele chegar lá. A gente não pode deixar ele chegar lá. E para isso tem que chamar todo mundo junto para essa consciência. E é aí que a gente tem que entender do negócio para poder fazer a estratégia de marketing. E está muito ligado, um outro ponto, Dario, que você me perguntou de como eu me atualizo, né? Você tem que estar ligado à tendência de todos os setores. O plástico tem tudo. Então, na moda, a gente já patrocinou São Paulo Fashion Week. Ele está no esporte, por exemplo, do paratleta da prótese. Ele está em todos os setores. Então, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, participar do South by Southwest, que é agora em março, que eu irei,
do Summit, que tem em Lisboa, que aliás vai ter aqui no Brasil também, de todos esses lugares onde se discute inovação, tecnologia, e não ir só nas palestras que falam de branding, de marketing e tal. Vai em palestras de coisas que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Porque é lá que você descobre um monte de coisa que pode ser aplicado no seu setor e que ninguém enxergou ainda. Porque se você só for nas palestras da sua carteira, você vai olhar o que todo mundo está olhando. Então você tem Exatamente. que ir no setor que você não atua. Descubra aonde pessoas estão fazendo em outros setores e que aplica no seu. Aí você traz inovação para o seu. Então não fique olhando só para os seus concorrentes. Obviamente, seus concorrentes você tem que ter totalmente mapeado, saber o que eles estão fazendo, o pulso, tudo, mas olhem para outros setores, olhem para outras palestras. Nesses ambientes multi-assuntos e dinâmicas, não fique focado só no que é a sua matéria de origem. Isso aqui, falando agora com você que está aqui nos olhando, aqui, nos acompanhando, né? Isso é muito interessante, porque assim, a curiosidade do bem, a curiosidade bem aproveitada, ela pode ser uma alavanca para o aprendizado e para a inovação. Eu já falei isso aqui em outras conversas. Então, por exemplo, eu sempre que eu estava nos aeroportos, por exemplo, eu olhava revistas que eu não iria comprar, uma revista de turismo, uma revista de música, uma revista de arquitetura, uma revista de não sei o quê. Eu olhava, porque às vezes ali, como a Ana falou, tem alguma coisa que eu posso transpor e trazer para a minha realidade. Né? E como ela falou, ela foi educada a não falar, se eu apenas absorver o que todo mundo está absorvendo, eu estou me modelando como todo mundo está recebendo a informação e trabalhando. Mas se eu procuro ampliar, o esporte tem muito disso, né? Se eu procuro olhar para as artes, tem muito disso também, né? Eu vou numa exposição que eu não imaginava, eu vejo um filme de um país que eu não costumo ver. Tudo te traz alguma coisa. Eu acho que isso é uma das dicas, a gente está caminhando aqui quase para o encerramento, que é muito importante, assim, se dê a oportunidade de experimentar e de vivenciar outras coisas. Ah, eu sempre vou naquele lugar, eu sempre faço desta forma, faça de outra forma, absorva a informação de outra forma, isso vai ser mega, super, hiper, ultra útil para você. Querida Ana Laura, estamos caminhando aqui para o final, até que a gente já estourou o tempo, mas quando a conversa é boa, isso acontece. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa de que a conversa foi boa. Eu queria que você fizesse as considerações finais aqui para quem está nos acompanhando. Hoje eu estava tendo uma reunião com a pessoa da minha equipe que cuida de branding aqui na Braskem, que cuida de todo o branding. E a gente estava fazendo uma avaliação, né, do ano passado, um diálogo de avaliação, e ela falou assim, eu estou muito feliz, porque como o branding entrou na estratégia da Braskem. A gente ajudou a formular posicionamento de áreas, a gente ajudou a entender o que essas spin-offs poderiam entregar. A gente ajudou muito além do que o brand. O brand ele tem um poder estratégico dentro das empresas muito maior do que a geração da marca. A geração da marca ela é uma pontinha do iceberg, mas ele ajuda a entender o que aquele negócio vai fazer, o que aquela marca de fato vai entregar, o que ela está atrelada aqui dentro da empresa, como que a empresa precisa funcionar para entregar aquela marca, para entregar aquele produto, para entregar aquele projeto. E no último ano, assim, já vinha obviamente uma jornada, mas no último ano isso materializou muito aqui dentro da Braskem. Tanto que qualquer projeto novo, a área está até muito sobrecarregada, porque qualquer projeto novo, a primeira reunião do projeto eles já chamam o pessoal de branding para acompanhar. Antes era assim, eles faziam tudo, estava pronto e falavam assim, agora você faz a marca para isso daqui? E Vinha aí, reboque, obviamente, vinha reboque. porque eles queriam só o desenho do logo. Quando eles entenderam que o desenho do logo é o menos importante, que na verdade ele é uma consequência de tudo que você construiu, no manifesto, de um posicionamento, de uma análise de concorrência, de uma estrutura interna que você precisa ter, de como que você vai gerir, porque lançar a marca é fácil, manter ela é difícil. Então Sim, tudo sim. isso você olha antes do lançamento. O brand se torna extremamente estratégico. E a gente conseguiu, ao longo dos anos, esse patamar de ser inserido na estratégia desde o início. Esse, para mim, é o maior reconhecimento do valor do branding numa empresa. Então, façam isso. Tragam o valor dele para além da marca. Não é o design. O design ele é consequência de toda uma estratégia muito bem feita. Ana,
De coração te agradeço. Eu acho que todos nós aprendemos com você as suas experiências, recomendações e insights são super valiosos dentro de um setor que, de novo, não estava próximo da sociedade, cada vez mais está inserido no dia a dia e algumas lições, né? Lições aprendidas. Um, ter a disciplina de ficar um ano, primeiro comunicando só internamente para fazer acontecer depois externamente. Dois, entender a perspectiva e dizer a marca Braskem é importante, mas acima de tudo eu consegui conscientizar o papel do plástico na sociedade vai além, talvez, do papel da marca, por exemplo. Ou agora, com essa parte que você termina, né? Conseguiu, que é sempre um paradigma quando você trabalha, acima de tudo, com públicos não, leigos, né? Que é o de, o pessoal vem a reboque para fazer uma marca. Não, eu consigo inverter essa lógica e ele participa desde a concepção do negócio e principalmente atrelando essa concepção aos pilares estratégicos da marca. Ufa, quanta coisa aí para o pessoal ver. Ana Laura, te agradeço profundamente. Daria para ficar horas conversando, né? Porque é um assunto que não acaba. Com certeza. Te agradeço profundamente. Foi um privilégio para a gente ter você aqui dentro do Bora Falar de Branding. Eu que agradeço novamente, Dario, e fico totalmente à disposição para novas conversas ou para interlocução com os espectadores. Obrigada, pessoal. Pessoal, então a gente termina aqui mais uma conversa do Bora Falar de Branding. A gente teve a oportunidade de conversar com Ana Laura Sivieri, a diretora, diremos assim, a diretora global, universal, estelar da Braskem, né, a pessoa que nos trouxe tanto conhecimento acima de tudo, e principalmente, né, uma empresa hiper, super aderente ao seu manifesto, ao seu propósito e à sua forma de ver o seu papel dentro da sociedade, tá bom? Se você curtiu essa conversa, dá o teu joinha e principalmente recomenda para que outras pessoas que essa mensagem faz sentido, para que cheguem, né? O Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, ele não tem nenhum tipo de interesse comercial. O que a gente faz acima de tudo é conseguir ser uma grande parabólica e levar esse conhecimento para quem faz sentido. Então, agradeço a você mais uma vez. Até a próxima. Tudo de bom.